No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre o racismo no Brasil e o caso de João Beto. João Alberto Freitas, homem negro de 40 anos, foi espancado e morto por 2 seguranças em uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre. O crime aconteceu no dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra. O assassinato de João Beto traz à tona uma triste realidade no Brasil. Os casos de homicídio de pessoas negras aumentaram mais de 11% em uma década, de acordo com o Atlas da Violência divulgado este ano. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com Carmen Dória de Freitas Ferreira. Carmen Dória de Freitas Ferreira, advogada e ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, conselheira consultiva da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e também ela é membro da Associação Nacional da Advocacia Negra. Luciane Soares da Silva, socióloga, professora associada na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e pesquisadora de temas como racismo, pensamento social brasileiro e cultura urbana contemporânea. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Alves, e a participação do especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Carmen. Bom dia, Luciane. Bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, diz que não há racismo estrutural no país. Você concorda com ele? De forma alguma, não dá para concordar, né? O Brasil, infelizmente, é um país racista, né? E o Hamilton Mourão, até pelo seu biotipo, nos Estados Unidos, ele não seria considerado uma pessoa branca, né? Então, ele precisa começar a perceber em que mundo que ele vive, quem ele é, quem somos nós e começar a mudar esse discurso e pensar num país diferente. Temos que construir um país diferente, não o que está colocado hoje aí na cabeça dessas pessoas, Joel. Bom dia, Carmen. Prazer em revê-la novamente. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado. É sempre uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando, distribuindo um pouco de solidariedade, debatendo essas questões que nos afetam a todos. É um prazer estar com todos vocês. Bom dia, Luciana. Bom dia, Frank. Bom dia, querida. Carmen, como você avalia o movimento negro no nosso país? Eu vejo que ele está retomando a sua forma de atuação de um jeito mais combativo por conta dessas explosões de discriminações que vêm acontecendo. Então, está havendo, sim, uma conscientização, está havendo organização. O movimento nunca deixou de se pronunciar, nunca deixou de estar presente. E agora, mais ainda, né, diante dessa situação tão desastrosa, tão calamitosa que nós estamos assistindo. Bom dia, Luciane. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pela entrevista. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui. Obrigada. Quais as razões do aumento de pessoas negras nos últimos anos no país? O aumento dos assassinatos? Exatamente. Nós temos uma crise que não é recente quando a gente fala do genocídio, aqui eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, nas favelas, e, ao mesmo tempo, essa terceirização, ela junto com a violência policial, se junta à questão dessa segurança privada. Os números, é bom a gente dizer, de mortes em shoppings e supermercados não é recente. O que acontece é a repercussão que nós estamos tendo desse caso especificamente pela morte, mas se você faz uma pesquisa, Mata-Leão mais Shopping Center Brasil, você tem nos últimos 10 anos 5 casos. Aracaju, você tem casos em Salvador, o Carrefour é um campeão. Eu fiz uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro sobre estabelecimentos do Brasil. O Carrefour é campeão, junto com o Bradesco, de casos
de violência contra pessoas não brancas, porque como no Brasil essa classificação é muito volátil de quem é negro ou não é, então você pode ser pernambucano de pele mais clara e aí você passa por moreno, mas então não branco é uma classificação dos professores do IESP, para entender, né, o nordestino, né? Então, estarrecedor, mata-leão. Então, vocês percebam que é o uso das mãos, o que é um tipo de crueldade e barbaridade anticivilizacional. Não é com armas, não é com... E sempre por motivos fúteis do ponto de vista jurídico. Agora, eu já vou, para não tomar muito tempo, importante lembrar que os juízes no Brasil precisam começar a julgar com seriedade esses casos. O caso do Carrefour era o caso do Extra, do Rio de Janeiro, não faz mais de 12 meses, se não me engano. Qual foi o final? Quem foi responsabilizado? Porque a empresa de segurança, o empregador contrata a empresa de segurança e tem que saber se ela tem condições de prestar uma segurança decente, né? Então, depois, não se responsabilizar. Então, ninguém, nem Banco do Brasil, nem Carrefour, nem Bradesco, nem Shopping Iguatemi, nenhum grande empregador é responsabilizado, cai no colo da empresa de segurança. O direito no Brasil, o judiciário, precisa levar a sério a lei, a Constituição de 88. O racismo é crime inafiançável e imprescritível. A gente tem que acompanhar o desfecho do caso do Carrefour, porque ele vai indicar muito de para onde vamos nesse quesito. Se não tiver um julgamento justo, vai cair mais uma vez na conta de algo no Brasil sem justiça. É isso, Dora, a gente não pode deixar cair no esquecimento. Dora, você é uma advogada militante. Eu quero a tua opinião. Inclusive, você já foi discriminada várias vezes, né? No teu trabalho. Israel. Olha, essa questão da responsabilidade do empregador, isso está previsto na Constituição, e o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Como, no caso do Carrefour, ele contratou a empresa de segurança, ele é corresponsável, porque ele tem a obrigação de zelar, velar e vigiar para saber se tudo está bem. Ele tem a obrigação de investir na conscientização para que haja um entendimento adequado quanto à forma de segurança a ser utilizada. Se ele não faz isso, ele responde independente de culpa. Então, não adianta vir dizer, eu não sabia, foi sem querer, nós não compactuamos com isso, se não tomou providências antes. Então, o Carrefour é tão responsável quanto a empresa de segurança que foi colocada lá. Agora, o nosso país realmente é um país racista e está muito enganado o senhor vice-presidente da República quando ele afirma que não existe racismo no Brasil, porque o racismo está aí. É uma coisa institucional e estrutural, está dentro da pessoa. A pessoa ela é racista e até há pouco tempo ela estava assim, se segurando, vamos dizer, ela era um pouco mais discreta. Mas nos últimos tempos, essa questão da descrição está ao lado, as pessoas não estão mais fazendo questão de deixar transparecer o que elas pensam que elas são. Então, o Banco do Brasil tem várias ações aí por discriminação, por assédio moral, e dentro delas pode se enquadrar também a questão discriminatória, como aconteceu comigo. Eu não imaginei que fosse ser discriminada numa agência bancária, numa instituição bancária tão respeitável quanto o Banco do Brasil. E agora, só que a gerente não disse assim, no caso, ela impediu a minha entrada. Ela não disse assim, estou impedindo porque você é negra. Ela disse, você não vai entrar porque eu estou pensando na segurança do banco. Ora, quando ela afirma um negócio desse para mim, que sou uma mulher negra, e quando outras pessoas estavam entrando com guarda-chuva, com pacote, sem nenhum óbice, ela está dizendo que eu sou assaltante, que eu vou assaltar o banco? Então, não é admissível uma coisa dessa. E é claro que eu não concordei com esse posicionamento da gerente e a questionei. E quando eu disse para ela, eu sou advogada e estava com a minha carteira na mão, ela disse, não quero saber quem a senhora é, não me importa. Aqui a senhora não vai entrar, e repetiu, estou pensando na segurança do banco. Então, tudo isso é resquício da escravidão inacabada que subjugou toda a sociedade negra o tempo todo na base da força.
porque os negros nunca aceitaram essa situação de subserviência, de maus tratos, de imposição do agressor e do opressor. E nos últimos tempos, até por conta da falta de aplicação de políticas de ação afirmativa, da falta do governo federal ser mais objetivo no combate a essas discriminações, esses comportamentos vêm se aflorando. Então, esses agressores se sentem no direito de maltratar e de matar, porque para eles a pessoa negra não tem importância, não tem significado. Esse caso do Carrefour, na nossa visão, eles tinham a intenção de matar, sim, porque se não tivesse a intenção de matar, quando a vítima já estava subjugada, eles teriam parado. Mas eles continuaram, até que, infelizmente, a vítima parou de respirar. Carmen, eu queria, voltando ao caso que você pessoalmente foi envolvida num ato de discriminação num banco, aqui no Banco do Brasil, e você fala na sua resposta, você coloca a importância de um negro se impor e dizer que é um ser de direitos. Não? Como terminou, rapidamente, como terminou o caso do Banco do Brasil? Você conseguiu entrar na agência? Você conseguiu registrar esse ato discriminatório contra você? Como fechou esse caso? Olha, como a gerente afirmou mais uma vez que não ia me deixar entrar, eu disse, eu entro, nem que seja com a polícia que eu vou chamar. Ela disse, chama quem a senhora quiser, que aqui a senhora não entra. Eu chamei o 190. Veio a viatura ficou parada na porta do banco, um policial de pé, do lado de fora, como eles costumam ficar, que a gente diz que eles estão fazendo a segurança da viatura, a viatura com a porta aberta, mas a população não sabe, não tem esse entendimento. E o outro policial entrou comigo, o segurança ainda quis barrar, pôs a mão assim na frente, falando que não ia entrar, eu falei, se você encostar a mão em mim, tua empresa será pequena para me pagar a indenização. Aí eu entrei junto com o policial, fiz o procedimento que eu precisava fazer, que o juiz tinha mandado, depois eu saí e fui fazer o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima e entrei com ação de reparação de dano pelo constrangimento, mais que constrangimento, pela ofensa sofrida. A resposta do Poder Judiciário, qual foi? Ganhei ação. Foi condenado e eu recebi uma indenização, que eu entendo não foi muito grande, mas o objetivo era que o banco soubesse que esse tipo de conduta não é admissível. Então, eu queria que ele fosse condenado por ter afrontado o meu direito individual, a minha dignidade humana. Ô, Luciane, no início da sua fala, você falou que fez uma pesquisa, citou o Carrefour. O que mais importante você gostaria de destacar nessa pesquisa que você fez a respeito dessa violência contra a população negra? O que eu queria destacar, que eu acho que tem que ser um avanço no Brasil, é que do Rio Grande do Sul eu pesquisei 531 boletins de ocorrência de delegacia. Desse número, você tem um número mínimo que se transforma em inquérito, e quando chega ao julgamento, o juiz costuma usar termos, o delegado já utiliza, sentiu-se ofendido na sua honra subjetiva. Não tem nada de subjetivo em porta de banco, não, gente. Vamos deixar claro que você separado numa porta de banco não foi um sentimento, foi uma ação concreta, né? Então, os juízes citam Gilberto Freire, a democracia racial, o Brasil não tem racismo, essa questão do Mourão remete à ditadura, né? Brasil ame ou deixo. Toda a desconstrução da discussão racial remete à ditadura e uma impossibilidade de você falar em racismo, em raça. A raça passou a ser um tema tabu e que é retomado pós a década de 80 com a redemocratização, com os trabalhos do Florestan Fernandes, mas o judiciário brasileiro é totalmente afeito à democracia racial. Nós temos que politizar dentro do judiciário a indenização, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, em ações coletivas, porque 5 mil de indenização não é pedagógico para o Bradesco. 5 mil de indenização sai na urina, ele já tem essa contabilidade. Enquanto não doer no bolso, porque eu não sou afeita à saída penal, não vou mandar para a cadeia o racista, a forma mais pedagógica é que esses empregadores, eles precisam sentir
o peso da justiça, porque esses são os casos públicos, né? A questão do indivíduo, pessoa física contra pessoa física, é uma outra questão, mas o que nós vemos no Carrefour, nas grandes empresas, nas escolas, nas universidades privadas, e esse tipo de caso é o que tem que ser combatido, porque ele é o mais pedagógico para dizer que no Brasil nós não vamos aceitar o racismo, os shoppings que fazem uma discriminação constante ao proibir a circulação de meninos negros, o rolezinho se classifica entre esse tipo de caso. Isso tem que ser tratado pelo judiciário com seriedade. Os juízes são unânimes em desconstruir os casos, eles jogam, por exemplo, casos de porta que tranca para Código de Defesa do Consumidor. Eles não tipificam como racismo. Se você não cria jurisprudência, você não pode punir, porque então o caso é atípico, e aí vocês veem que nós temos um avanço maior no Código de Defesa do Consumidor do que no combate ao racismo. E essa questão da porta é nitidamente uma questão racial. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria ONU pede investigação independente sobre o assassinato de João Alberto no Brasil. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu às autoridades brasileiras para investigar a morte de João Alberto Silveira Freitas de forma rápida, completa, independente, imparcial e transparente. Em comunicado, Bachelet disse também que deve ser apurado se o crime foi motivado por preconceito racial. Segundo a mídia local, João Alberto Silveira Freitas foi morto por asfixia após ser espancado por 2 seguranças no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. A porta-voz da alta comissária, Ravina Shamdasani, afirmou que o assassinato é um exemplo extremo, mas infelizmente muito comum da violência sofrida pelos negros no Brasil. Is an extreme, but sadly all too common example of the violence suffered by black people in Brazil. Shamdasani contou que o crime mostra nitidamente a persistente discriminação estrutural e o racismo que os descendentes de africanos enfrentam. Segundo ela, esse ato deplorável que aconteceu tragicamente na véspera do Dia da Consciência Negra no Brasil deve ser condenado por todos. O escritório da ONU afirma que os funcionários do governo têm a responsabilidade de reconhecer o problema subjacente do racismo persistente no país, pois este é o primeiro passo essencial para resolvê-lo. A porta-voz disse que o racismo, a discriminação e a violência estruturais que os afrodescendentes enfrentam no Brasil são documentados por dados oficiais que indicam que o número de vítimas afro-brasileiras de homicídio é desproporcionalmente maior do que outros grupos. Os dados também mostram que os afro-brasileiros, incluindo as mulheres, são a maioria na população prisional do país. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje sobre o racismo no Brasil e o caso João Beto, com Carme Dora de Freitas Ferreira, advogada, e Luciane Soares da Silva, socióloga. Frank Valverde, sem políticas públicas e uma mudança cultural, nós não teremos uma solução para o problema do racismo no Brasil. É verdade, Joel. Acho que isso vai se solucionar no país a partir do momento que você tiver uma política de Estado muito clara contra o racismo, né? Coisa que, infelizmente, nós vemos que não é o que acontece hoje, principalmente em nível federal. E, Joel, eu queria aproveitar e falar para os nossos e as nossas ouvintes que todos e todas podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp. E por meio dele fazer perguntas para os nossos programas exibidos aqui na Rádio Brasil Atual, assim como também fazer sugestões de pautas, né? Eu vou dar o número do nosso WhatsApp, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Repito, 11 o prefixo, 98851-2317. E nós do Observatório do Terceiro Setor, nós costumamos fazer algumas enquetes, principalmente relacionadas com o programa que nós estamos apresentando. E a enquete de hoje pergunta o seguinte: você acredita que o Brasil é um país racista? E olha só o resultado, Joel. 98 disseram que sim, só 2% que acharam que não. Eu acho que, através desses números, a gente consegue ter um certo avanço nessa questão do olhar
porque antigamente você falar que o Brasil é um país racista era quase que uma ofensa, uma injúria. Como que você vai falar que o Brasil é um país racista? Não, o Brasil, vamos nos conscientizar, é um país racista. Tá? Com todos os dados apresentados aí. E dentro desse panorama que nós temos, às vezes a gente percebe que alguma coisa está mudando. E eu queria que a Carmen e a Lidiane comentassem o seguinte: nós tivemos resultados aí nas últimas eleições e nós vimos que muitas chapas, né, a gente pode chamar de chapa, né, esses grupos, né, que se formam para disputar, né, a plataforma, esses coletivos, né, muitos coletivos conseguiram ser eleitos, e com essa plataforma, a plataforma antirracista, então, inclusive de mulheres negras, né, eu acho que isso é bastante positivo. Então eu gostaria que elas comentassem, ou seja, começa a ter uma outra visão nesse país, ou seja, cria-se uma esperança que a gente caminha para uma mudança efetiva na situação do país com relação ao racismo. Carmen? Eu acho muito bom esse novo entendimento que está aflorando esses coletivos de mulheres negras, né? Esse número significativo de mulheres que foram eleitas, essa discussão sobre o racismo, sobre a discriminação. Essa erradicação do racismo é uma questão cultural, nós precisamos combater isso na estrutura, na educação. Então, na medida em que as mulheres se organizaram, os movimentos se organizaram, na questão de combater o racismo e colocar como prioridade nas suas plataformas essa questão tão polêmica, tão delicada, eu acho que é um grande avanço, porque é uma abertura um pouco maior para que nós possamos discutir mais abertamente essas questões. Porque com essa falsa alegação de que o racismo não existe, sempre a questão racial é colocada no segundo plano, como se não fosse importante o seu julgamento. Mas é importante, porque o racismo marca, o racismo exclui, ele julga depreciativamente, porque coloca na cabeça das outras pessoas a informação que o agressor quer transparecer como correta. Ou seja, que ser negro é ser inferior, é ser impotente, é ser incapacitado. E não é essa a verdade. Agora, nós não sentimos um apoio mais incisivo da mídia nesse sentido, porque se a mídia quisesse, poderia nos ajudar a romper essa barreira do racismo e da exclusão. Agora, racismo é crime e deve ser apenado. O nosso Poder Judiciário precisa se conscientizar um pouco mais sobre isso. Eu li há pouco tempo, um grupo de juízes lá em Pernambuco se insurgiu por conta de que a associação classista pretendia fazer uma discussão sobre o racismo, as suas formas, para contribuir. E esses juízes entenderam que seria interferência no firmamento da livre convicção. Não é. Precisa haver uma conscientização maior, porque aquele que não sofre discriminação não consegue avaliar a dor do outro. Então, os julgadores que aí estão não tiveram nenhum problema para conseguir a sua formação intelectual. Não sofrem discriminação. Então, quando a pessoa reclama, ela está tão machucada que nem sempre ela consegue descrever exatamente o que foi que aconteceu. E isso prejudica, porque se ela não relata exatamente o que aconteceu, quando chega lá no judiciário, o juiz diz que foi um mero desconforto. E o erro começa lá embaixo, quando ela faz o boletim de ocorrência, e a gente sabe como é que é feito na delegacia. Você precisa estar o tempo todo. Não foi isso que eu disse, por favor, consigna assim. Porque senão sai consignado de uma forma que não corresponde à realidade. E daí fragiliza a prova, e daí fragiliza o enquadramento como o racismo. Então, é a forma de... Diga. Por que isso? A pessoa vai fazer o boletim de ocorrência e não consegue nem registrar no boletim de ocorrência o que realmente aconteceu. Por que acontece isso? As delegacias não deveriam estar melhor orientadas para relatar claramente o que aconteceu? Não, mas olha, é o racismo institucional. Se a pessoa chegar lá sozinha, sem advogado, o que você quer ficar lá ouvindo? Não foi isso, você está equivocado, vai esfriar a cabeça, depois você volta. Não é assim que a coisa funciona.
Eu lembro que uma vez, quando aconteceu um caso com a sobrinha de Hélio Santos, que é um dos maiores defensores da dignidade humana, a delegacia não quis fazer o boletim de ocorrência, disse que tinha sido uma discussãozinha sem importância. E eles só fizeram quando nós fomos lá, fui eu, Secretaria da Justiça, Conselho da Comunidade Negra, e nós dissemos, nós queremos o boletim de ocorrência. Então, você relata os fatos e o escrivão transcreve, e às vezes ele fala em voz alta, mas ele nem sempre transcreve do jeito que você falou. Então, quando o advogado está lá, ele diz, não foi isso que eu disse, eu quero que conste assim, assim, assim. E em juízo também é importante a atenção do advogado para que, na hora que o juízo transcreve as respostas, para que ele transcreva da forma como o ofendido disse, porque senão isso é prejudicial lá na frente. Então, o que acontece é a falta realmente de estrutura, a falta de conhecimento e a negação de que o racismo não existe, que está introjetado dentro daqueles que estão no poder. E quem está no poder não são as pessoas negras. Nós temos poucos representantes. Então, se quem está no poder não sente essa discriminação, para ele é muito simples concluir que não existe. Mas existe. Luciane, vamos te ouvir. Eu acho que é o seguinte, o operador do direito, ele sabe na delegacia que o crime é inafiançável e imprescritível. O direito trabalha com a materialidade, portanto, a prova é o corpo, ou o corpo ou o patrimônio. O fato de 90% dos casos que acontecem no Brasil terem relação com uma situação oral, desqualifica a visão do operador do direito na delegacia a hierarquia dos casos. Homicídio, latrocínio, roubo, tráfico. Então, todos os casos que fogem aos tipos penais que são considerados prioridade da resolução na delegacia, eles são desqualificados. O racismo e a violência contra a mulher, eles entram nesse tipo de situação. O que acontece é que nós temos delegacias especiais de defesa da mulher que, se não funcionam da melhor forma, são um avanço. Tem uma delegacia em São Paulo que fica no 9º andar de um prédio na Paulista, no 9º andar, e uma no Piauí. Ou seja, nós temos a delegacia do idoso que fica em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós temos uma delegacia do idoso e do turista. E o que quer dizer isso? Se 98% das pessoas que ligaram para a enquete entendem que existe racismo no Brasil, por que nós não temos essa delegacia especializada que pode também juntar xenofobia, se não for só racismo? Nós temos casos de xenofobia, nós temos uma questão com imigração, pode tratar desses 3 tipos aí que tem grande importância. Em São Paulo, você tem a questão dos bolivianos, você tem trabalho escravo, você tem... não poder, o racismo, a raça não justifica ter uma delegacia especializada só para racismo? A gente coloca imigração e xenofobia e vamos tratar dos 3 tipos juntos. Mas na delegacia comum, essa cotidiana, como aqui na Gomes Freire, no Rio de Janeiro, que você chega, o cara está com 5 homicídios, ele olha e diz o quê? Chamaram você de quê? Minha amiga, olha aqui. E aí ele mostra com o braço a delegacia, olha aqui o que eu estou aqui com uma montanha de pepino. Eu não vou falar o palavrão que o delegado no Rio de Janeiro já ia dizer, que vocês conhecem a jocosidade. Quando você conversa com esse delegado, ele não é sonso, ele nem sempre é mal intencionado, mas ele também está sob o peso do Estado para gerir uma delegacia que tem menos gente, menos recurso. A gente não pode jogar só no indivíduo. Do judiciário, sim, eu cobro, porque o judiciário é muito bem pago para sentar sobre os casos e não fazer nada. Agora, o delegado, ele muitas vezes é um sujeito que está tomado por pensar a democracia racial em uma delegacia que não tem recurso. Nós temos que exigir a delegacia especializada, e se quiser juntar a imigração... Como a delegacia da mulher hoje, né? Como a delegacia da mulher, que é uma luta do movimento feminista, assim como a Constituição de 88 é uma luta dos movimentos sociais para a criminalização do racismo, que até então contravenção, até 88 era contravenção,
E no Código do Império, o negro não era nem pessoa, era coisa, como boi e uma mesa, que podia ser morto, e também aquilombar ou dar guarita a negros fugidos, escravos, tinha uma pena muito dura. E aí você tem, no Estado Novo, a eugenia, quer dizer, não se quer mais no Brasil africanos livres e asiáticos, esses você não quer, você só queria os que vinham em navio negreiro. Que representação é essa de democracia racial, se nós temos um movimento eugenista fortíssimo no Estado Novo, fortíssimo, que diz que determinadas raças não são as mais desejáveis, era a nossa. Essa é a questão que em 2020 explode dentro do Carrefour. Não é nada novo, não é nada que nós não conhecemos, é algo que nós conhecemos cotidianamente. Foi o que aconteceu no Carrefour, foi um resultado da violência de Estado, né, que acontece no Brasil e do negacionismo, né, que muitas autoridades brasileiras têm manifestado. A Carmen falou em mudança cultural. Eu queria continuar com você, Luciane. Essa mudança cultural seria a capacitação de escrivães e delegados de polícia, até de juízes, como a própria Carmen citou, lá de Pernambuco, que não reconhecem o racismo estrutural e a importância da sua mudança. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um movimento um coletivo Luiz Gama formando advogados à noite, nas sextas-feiras, na OAB, para ação específica. Por quê? Você tem que conseguir enquadrar o caso como racismo, e para isso não adianta o brilhantismo individual de um advogado negro. Você tem que formar as redes que estão se formando em todo o Brasil de advogados e de magistrados negros e magistradas negras, para que você possa agir por dentro do direito. A minha bandeira aqui com vocês hoje é essa. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje a gente vai por dentro do direito, com as ações sendo publicizadas, com seu resultado, porque a gente tem que formar jurisprudência, potencializar o cumprimento da lei, potencializar a punição de supermercados, shoppings, bancos, e ter as jurisprudências que levem com justiça o final desses casos. Não pode tirar do enquadramento do caso, não é injúria simples, é injúria racial. Então, eu acho que o melhor caminho é seguir esse que tem se seguido, porque dentro do direito, eu fui professora da Faculdade Nacional de Direito aqui no Rio de Janeiro, e é claro que todo o ensino do direito não contempla a questão racial. Você não tem nos currículos das milhares, não é centenas, milhares de universidades espalhadas pelo Brasil, uma disciplina sobre racismo. E você não tem professores negros no Brasil nas universidades de direito. É impossível avançar dessa forma. Se você não tem representatividade, você não tem mudança na lei. Por isso que a Delegacia da Mulher é um dos melhores exemplos de por onde a gente avança. Outra perspectiva de uma mudança saudável na sociedade brasileira, Carmen, é o sistema de cotas, né? Sim. Oi, posso falar? Claro, por favor. Sim, o sistema de cotas ele é bastante benéfico e ele é uma reparação histórica diante da desigualdade imposta a negros e negras desde a falada abolição, que está inacabada. Negros e negras não partiram do mesmo ponto que a população branca, não usufruem dos mesmos recursos. Quando a abolição foi dita por inacabada, nenhuma reparação foi direcionada a essa população. Eles não foram contemplados com emprego, com direito à escola, com direito à residência, com nada. E essa disparidade social vem até os dias de hoje. Então, embora a nossa lei diga que todos são iguais sem distinção de qualquer natureza, isso não é verdade, porque isso é uma verdade formal e não uma verdade real. Então, quando nós insistimos na política de cotas, é uma forma de melhor inserir esta população na sociedade como um todo. As cotas não é nenhum favor prestado, é simplesmente uma reparação histórica pela divergência de oportunidades existentes desde o 14 de maio de 1888.
Eu ouso parafrasear Frei David, que ele diz: quem é contra cotas é quem não estuda, não conhece a história, quem não tem qualquer sentimento de respeito pelo outro, quem não considera o outro, quem é racista. Porque os racistas não têm intenção de mudar essa circunstância, porque eles querem que a pessoa seja subserviente a eles querem dominar como se fosse o período da escravidão em plena vigência. Então, ele faz de tudo para impedir, para obstacularizar a implementação dessas ações afirmativas. Veja, depois da instituição da política de cotas, que aqui em São Paulo, nos concursos públicos, já está sendo bastante utilizada, muitas fraudes são detectadas, que a pessoa não negra se inscreve, mas depois ela é denunciada quando se publica a lista, porque a própria sociedade está vendo isso, as entidades defensoras da igualdade de oportunidade também, e quando você chama a pessoa para se explicar, ela diz assim: o meu tataravô era negro, o meu pai ou minha mãe é casado com branco. Quer dizer, é a negação realmente do direito da população negra de ocupar o espaço a que tem direito. Então, as cotas são muito bem-vindas, elas são constitucionais, o STF já se pronunciou nesse assunto, e nós vamos precisar delas até que tenhamos uma equidade mais real e não apenas formal. É uma oportunidade de que os nossos pares possam ocupar os mesmos lugares que aqueles que partiram de uma situação mais privilegiada, que é a população branca, que nunca foi discriminada e que está nos postos de poder e que domina, de certa forma, a economia, o estudo, porque você os vê em todos os lugares, mas os negros você não vê em todos os lugares, é com muita dificuldade que eles conseguem ascender. E não é falta de vontade, não é preguiça, como os agressores dizem, é a falta de oportunidade, que os recursos não são os mesmos, as dificuldades são maiores e a exclusão se mostra a todo momento. Muito bem, agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Frank. Bom dia, convidadas e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas no nosso portal. A primeira delas é sobre um idoso que cozinha todos os dias para pessoas em situação de rua na Roma. O Dino Plegiazzo, de 90 anos, começou a distribuir alimentos para pessoas carentes há 15 anos. E desde então ele não parou mais, sendo que seu trabalho foi reconhecido pelo Papa Francisco. Outra notícia é sobre a mãe de Miguel, que ela se matriculou em um curso de Direito após a perda do filho. O Miguel morreu em junho deste ano após cair do 9º andar do prédio, onde a mãe trabalhava como empregada doméstica. Nietzsche agora quer ser advogada para pedir justiça pelo filho. E para encerrar, nós temos a notícia de 2 brasileiras que estão na lista das 100 mulheres de 2020 da BBC. A professora Cibele Raci foi reconhecida pelo seu trabalho na IMEI Nelson Mandela, uma escola que luta pela igualdade racial, e a modelo Leia Ti pelo seu ativismo com a comunidade LGBT. Elas estão entre as 100 mulheres mais influentes deste ano. Essas são as notícias da semana. E para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal, observatório3setor.com.br. Obrigado, Isabela, pelas informações. Você volta na próxima semana. Obrigada. Muito bem. Tá aí as informações das matérias que são mais lidas no Observatório do Terceiro Setor. Luciane, você citou na sua resposta, antes da participação da Isabela Alves, você falou do Luiz Gama. Nós temos um quadro, você conhece aqui no Observatório, e ele foi uma grande figura. E a gente percebeu que as gerações de jovens negros, inclusive aqueles militantes, não conheciam Luiz Gama. Heróis negros, uma mudança cultural, como a Carmen disse, são importantes, mas também resgatar esses heróis negros que fazem parte da história e foram importantes na história do Brasil. Então, eu estou há muitos anos pensando em formatar uma disciplina aqui na UENF, não só sobre os heróis, mas sobre os movimentos de aquilombamento, sobre os movimentos de resistência, porque há uma tese desse pacifismo do Brasil, né, como uma certa ideia de uma cordialidade que
faz com que se pense que o negro não resistiu à escravidão. Esse é um erro histórico que precisa ser corrigido. E também de que o povo tem o destino que merece no Brasil. É um outro erro que precisa ser corrigido. O que você tem desde sempre, desde a escravidão, é um derramamento de sangue que talvez até nós tenhamos que acender muitas velas pela história do nosso país, porque você tem lindos movimentos de resistência em todo o Brasil, de norte a sul, que não são conhecidos, que são conhecidos de uma forma muito fria. Mas nós temos uma história que está sendo revista aqui no Rio de Janeiro, historiadores da UF, mas também na Bahia, que estão revendo uma série de insurreições que podem mudar a história do Brasil e levar o povo a se perceber não como pacífico, mas como um feito de resistências. Eu acho que uma ideia, às vezes, de não participação da vida política passa por nada pode ser mudado. E se a gente resgatar alguns elementos da história, como você fala de Luiz Gama, e agora nós temos atores negros, Abdias do Nascimento, que provavelmente também é tão desconhecido dessa nova geração, do Teatro Experimental do Negro, Ruth de Souza, Grande Otelo. Isso tem que ser resgatado não como um almanaque de revista, mas na sua contribuição para a dramaturgia brasileira, né? A discussão da Cabana do Pai Tomás, que o Joelzito apresenta, da novela que vai colocar um artista branco pintado de negro, blackface, com algodão na bochecha, para não chamar atores que já existiam à época, porque não a Zezé Mota fazendo Gabriela, a Sônia Braga é maravilhosa, é linda, mas o livro de Jorge Amado é uma mulher negra, ela não é miscigenada. Então, refilmar a Gabriela com a Juliana Paz, que também é uma mulher belíssima. Na época, o Walter Clark disse que não haviam atrizes negras capazes de estar em flexão dramática de Gabriela. Às vezes é Mota, a Ruth de Souza já atuava naquela época. Esse é o outro lugar da representação que nós precisamos. Agora, no São Paulo Fashion Week, eles cumpriram a cota dos negros. Você teve um outro São Paulo Fashion Week de moda, muito mais bonito, muito mais diverso. Você mostra essas mulheres e esses homens e trans, e que sejam todos eles juntos, e você vê um Brasil muito mais vivo. Foi isso que Franklin falou da eleição. A bancada que renova o Brasil nas eleições é uma bancada de mulheres negras, e você sente a vivacidade dessa luta. O que vai ser dessas mulheres dentro dessa velha política no Brasil, nós não sabemos, porque sem suporte elas também não podemos exigir que elas façam as mudanças sociais que o Brasil precisa, né? Já é um começo, né? Pois é, mas a gente teve o assassinato de uma mulher negra na principal esquina do Rio de Janeiro. Isso é global, isso teve um impacto global pela sua gravidade. Nós tivemos o assassinato de 2 candidatas à presidência no México. Quer dizer, nós temos um número de assassinatos no Rio de Janeiro, que o pesquisador Uri Paz tem feito uma pesquisa aqui que é assustadora, é tiro dentro do fórum em Caxias. Essa é a questão que está posta. Não é só você ter suporte para uma mudança racial, é você ter suporte para que as pessoas que não vêm, porque são mulheres, você podia ter negros dentro da política que estavam fechados com esquemas da velha política para fazer uma cota, mas essas mulheres vêm de movimentos, vêm de bases, de periferia, e provavelmente elas vão incomodar como Marielle fazia. Então nós vamos ter em 2021 a gente vai ter um quadro muito importante a observar no Brasil na atuação de pessoas que não vêm de tradição nem de família, nem de máquina partidária, nem de dinheiro, e que vêm de bases sociais populares. São candidaturas coletivas, né? Exatamente. Os mandatos coletivos, que são uma grande novidade, a gente vai ter que observar. Vai ser um outro tipo de política com essas pessoas, e a gente vai ter que ver qual é o impacto disso na política tradicional. Carmen, na fala da Luciana, na sua, durante o programa, vocês mostraram um pouco da realidade que o negro vive e sofre no nosso país. Eu queria saber de você, por que o presidente da Fundação Palmares nega o racismo no Brasil? Ele não é uma pessoa conscientizada.
ele foi colocado lá por questão de apadrinhamento, por questão de amizade, e não por questão ideológica. E ele faz parte desse desmonte da história do negro. Por que ele faz isso? Eu não tenho a resposta para dizer para você, mas eu só digo que ele desconstrói tudo aquilo que nós levamos séculos para conseguir, tudo aquilo que nós levamos uma vida inteira para discernir, dizer que queremos uma igualdade. Então, ele está a serviço daqueles que querem que o racismo seja perpetuado, daqueles que querem que negros e negras continuem sendo sufocados. Veja-se que ele não, diante da comunidade negra, ele não é uma pessoa aceita, porque como é que pode alguém negar as suas origens, negar a sua raça? Realmente, esse presidente da Fundação Palmares, que não vou nem querer dizer o nome dele aqui, porque não quero dar ibope para ele, mas é lastimável, é triste que ele negue as suas raízes, que ele não faça nada para mudar essa circunstância. Agora, o poder econômico tem uma influência muito grande em tudo, mas ele não pode se sobrepor ao direito constitucional no sentido de que a dignidade humana de todos deve ser preservada. Então, ele deve estar, com certeza, ele tem alguma vantagem sobre isso, para exatamente fazer esse papel, que é o papel do agressor, para fazer esse papel estimulador das questões discriminatórias e ofensivas de desqualificar a condição do negro no Brasil. Mas nós esperamos que, num futuro bem próximo, tudo isso caia por terra, tudo isso seja modificado, porque a nossa luta não vai parar, que o racismo, infelizmente, está aí, mas está sendo enfrentado, e como muito bem colocou a nossa professora aqui, essas candidaturas coletivas que foram eleitas, esse novo olhar nessas eleições, eu acho que vai haver uma mudança de comportamento, porque nós estamos atentos, nós estamos dizendo, estamos aqui, nós queremos ocupar o lugar que é nosso. Em todos os níveis. Aqui em São Paulo nós temos também a Delegacia de Crimes Raciais, a DECRAD, mas, em tese, todas as delegacias estão aptas a receber queixas de discriminação racial e de racismo, mas a falta realmente do conhecimento impede que a pessoa tenha o seu direito satisfeito. E eu falo falta de conhecimento, não estou dizendo só da pessoa simplória, estou falando assim de um todo, falta de capacitação, acho que seria a expressão mais correta, porque as delegacias sabem que tem que dar o atendimento correto, mas não o fazem. Não faz por quê? É o racismo institucional que está introjetado dentro da pessoa e aquela questão de considerar a questão do negro como uma questão de menos importância. É por isso que o atendimento não é 100% eficaz como nós gostaríamos que fosse. Franklin, a sociedade brasileira tem uma dívida histórica em relação ao homem negro. Essa dívida é incorporada pelos grandes veículos de comunicação, né, que praticamente passaram décadas sem mostrar o brasileiro, né, o homem negro na televisão, nos rádios, nos veículos de comunicação em geral. Como nós podemos começar a discutir, né, de que maneira reverter esse processo, que já é histórico, né, quase 100 e poucos anos, né, do fim da escravidão. Como nós podemos discutir 132 anos. Então, João, acho que sendo realista, mostrando a realidade, os meios de comunicação, de uma certa forma, durante esse tempo todo, têm mostrado o homem e a mulher negra como seres inferiores e mostrar que eles não são. Eles são tão iguais aos brancos, aos amarelos, aos indígenas, não tem diferença alguma, tem que colocar no mesmo patamar e dar oportunidade para essas pessoas se apresentarem, se mostrarem dentro da mídia também.
né? Eles têm que ter um equilíbrio social, porque os negros e as negras na sociedade brasileira representam mais de 50% da população. Agora, quando se apresenta na mídia, é minoria, mas a minoria é minoria mesmo, não chega nem em 10% da participação, da exposição na mídia. Essa que acho que é uma das grandes questões. O homem e a mulher negra não são expostos, o rosto não aparece, e quando aparece, às vezes aparece de uma forma inferior, querendo inferiorizar. É sempre o bandido, é sempre o malandro, e na verdade não, você encontra na sociedade o malandro branco também, o malandro amarelo, o malandro de todas as colorações, na verdade. E você encontra também o negro em posições altas de comando, e isso às vezes não reflete dentro da mídia, e isso precisa se refletir bem, né? Essa é a minha visão. E eu queria aproveitar também, João, a falar que nós do Observatório, a gente procura tratar essas questões de uma forma bastante clara e transparente. E a gente está com uma campanha chamada Observatório em Movimento, que nós estamos ouvindo especialistas de todos os setores do conhecimento, para dar dicas e sugestões de como é que a gente vive esse momento que a gente está passando agora, né? Na questão da Covid e do que virá depois também, né? E eu acho que essa questão que nós temos, a questão antirracista, é uma questão presente no Observatório em Movimento. E eu convido a todos e todas a acompanhar o Observatório em Movimento no nosso site, www.observatório3setor.org.br, e nas redes sociais, no facebook.com/Observatório 3 Setor, no Insta, @Observatório 3 Setor, e youtube.com/Observatório 3 Setor. E eu acho que até essa questão da mídia podia ser até desenvolvida também pela Carmen e pela Luciane, né? O que fazer para a mídia, de uma certa forma, representar e colocar para a sociedade de forma mais igualitária, tanto o homem como a mulher negra, coisa que não acontece nos dias de hoje. Começamos com você, Luciane. Então, Franklin, eu tenho acompanhado um pouco as discussões de Hollywood, né, para pensar essa indústria do entretenimento como uma das indústrias que mais crescem no globo, e sabe que eu tenho visto algumas pautas muito novas e importantes debatendo o racismo, debatendo a escravidão fora do Brasil. Isso é importante a gente pensar na discussão de representatividade. E eu, que sou de Porto Alegre e convivi 30 anos da minha vida com a RBS, né, como a afiliada mais querida da Rede Globo, isso é público, todo mundo sabe, que o Rio Grande do Sul é uma espécie de viveiro dos jornalistas que vão para o Fantástico, e assim, com muita frequência, já que a gente está falando de mídia, né? Então, você continua tendo... A Maju, por exemplo, há uma polêmica, há uma pressão em torno dessa moça, sabe? É tão pesado ela viver, tudo que ela faz parece que é notícia, exatamente por essa exceção que ela vem cumprindo, que durante muito tempo foi o trabalho da... Como é o nome da grande jornalista do Fantástico? Glória Maria? Da Glória Maria, exatamente. Então, se você zapear o Brasil, de Porto Alegre ao Acre, em todos os telejornais você tem apresentadores brancos. Isso é incrível quando você pensa a composição racial do país, mas é uma grande demonstração de algo super interessante para a gente pensar a pauta. É quem faz a pauta, quem são os editores, quem são os novelistas, quem é que faz a comédia, quem é que escreve. Quer dizer, mais uma vez a gente tem um exemplo agora com o caso desse comediante, desse programa, de um dos programas da Globo, acusado de assédio, que a Globo demitiu sem dizer que era assédio, né, gente? Então, é dessa forma que a a Globo também faz um grande trabalho de incentivadora da democracia racial, quando ela problematiza mal nas suas novelas a questão racial, quando ela coloca o grande Tarcísio Meira fazendo um personagem racista, que depois, novamente, o Movimento Negro de São Paulo se manifesta e a Globo tem que fazer uma retratação.
Mas essa questão, não basta você ter uma Thaís Araújo, nós temos que ter a mesma representação, não é cota, porque eu acho que não pode ser ação, não é cota dentro da mídia. Você tem que conseguir admitir as pessoas... Na verdade, é um reconhecimento, né, generalizado. Luciane, eu só tenho mais 3 minutos para a gente fechar o programa. Tudo bem. Não, mas... é isso. Eu acho que você tem que dar as mesmas condições de produção, interpretação e empregabilidade também por trás da pauta, entende? Para escrever a pauta, não só para atuar. Na verdade, nós vivemos uma fase de negacionismo estimulada pelo governo federal. Para encerrar o programa, o registro final da Dora. Dora, 1 minuto para o seu registro final. Que mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje? Agradecendo novamente a sua presença. O mais importante é que o silêncio fortalece o agressor. Que, então, não sejamos silentes, que denunciemos todos os casos que acontecem, que busquemos o apoio do Ministério Público, das entidades defensoras da igualdade de oportunidade, da dignidade humana, para mudar esse estado de coisas. E é importante fazer um registro aqui que o Ministério Público do Trabalho está atento a essa questão da mídia e a essa forma como os negros e negras eram retratados. E até há pouco tempo, a própria Globo começou a colocar umas vinhetas durante a sua programação, informando sobre a nocividade do racismo e dos instrumentos legais necessários para que esse combate seja mais efetivo. Isso foi um trabalho do Ministério Público do Trabalho, sob a coordenação da doutora Valdirene de Assis. O Ministério Público está atento, a Ordem dos Advogados está atenta, a sociedade está atenta, os movimentos sociais, o movimento negro está atento. Então, a nossa força compõe a resistência positiva, que eu considero em movimento em prol da dignidade humana, de uma sociedade mais real e mais humanitária, mais sociável, mais integrativa. Obrigado pela oportunidade. E esse programa, Observatório do Terceiro Setor, é um dos pioneiros que contribui muito para que a igualdade real se materialize no espaço de tempo mais curto possível. Passou despercebido, correu o tempo, e eu me esqueci de mencionar um dos integrantes do Ministério Público Federal entrou com uma medida contra o Magazine Luiza, que queria capacitar negros para altos cargos dentro da organização. Esqueci de fazer essa menção e repercutir com vocês. Mas eu tenho mais 1 minuto para você, Luciane, fazer o seu registro final, agradecendo a sua presença. Você voltará outras vezes com a gente aqui, com certeza. Beleza. Quero voltar, quero ser parceira do Observatório, parabéns pela pauta. O caminho vamos lá pelo caminho. A gente, com as ações afirmativas, muda a cara, por exemplo, das universidades públicas nos cursos de direito e trata da possibilidade desses alunos que entram nas faculdades de direito ascenderem a juízes e desembargadores. Não haverá mudança no Brasil enquanto o conjunto de juízes, desembargadores e operadores do direito for branco. Não há possibilidade de alteração, porque por mais que se tenha uma sensibilidade jurídica para a questão racial, nós precisamos de comprometimento de todos os operadores do direito no combate ao racismo. Não é uma questão apenas de sensibilidade, é uma questão de aplicação da lei que vai acontecer na medida em que nós conseguirmos maior representatividade no STF, na magistratura, entre os juízes em geral. Essa é uma das principais trincheiras de luta e que o caso do Carrefour expõe. Vamos acompanhar o desdobramento do caso. É isso, muito obrigada. Prazer em te conhecer, Carmen Dora. Quando eu for ao São Paulo, espero poder ver todos vocês. Agora, na pandemia, não dá. É importante dizer que a pandemia, o Brasil volta para o mapa da fome. Eu acho que é uma pauta super importante. Quando o auxílio acabar, a gente vai estar diante de uma crise humanitária, na qual as pessoas não vão morrer de Covid, mas vão morrer de fome. Essa é uma realidade que tem que ser combatida. Lembrando, Luciane, que as mulheres... 7 milhões de mulheres perderam o trabalho ou emprego durante a pandemia. A maioria dessas mulheres eram negras. Frank, o Observatório continua fazendo história, registrando a opinião de personagens que representam a maioria da população brasileira. Verdade, Joel.
O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Carmen Dora de Freitas Ferreira, advogada e ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Luciane Soares da Silva, socióloga, professora associada na Universidade Estadual do Norte Fluminense da Che Ribeiro. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Até o próximo. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.